Olá pessoal, esse é o nosso projeto Bioestatísticas em Gotas e hoje nós vamos falar sobre o valor de P ou p-valor. O valor de P é um dado que nós encontramos, é uma estatística que nós encontramos em praticamente todos os testes estatísticos. Então vamos lançar a mão de um experimento em que eu tenho 4 caixas com cores diferentes e eu vou lançar sobre essas caixas 80 bolas. Então, à medida que as bolas vão caindo, né, essas bolas vermelhas em cada caixa, nós vamos contando essas frequências e no final eu tive 18 bolas sobre a caixa azul, 18 bolas sobre a caixa verde, mais 18 bolas sobre a caixa roxa e então restaram 26 bolas na caixa amarela. A gente percebe que matematicamente nós não temos uma igualdade. E agora me resta saber se esse número um pouco maior de bolas que caiu no quadrado amarelo, isso ocorreu por algum fator, que de repente o amarelo atrai mais bola vermelha, ou não, isso ocorreu por mero acaso. Então seria essa diferença matemática que nós observamos uma diferença estatística? Bem, para qualquer teste estatístico, no final, então, a gente vai ter esse tal valor de P. Então, fizemos o teste aqui, o teste do Q quadrado, e o valor de P foi de 0,55. O valor de P, ele varia de 0 a 1. Significa 0, o valor de P é uma análise de erro, eu tenho nenhuma chance de erro, e 1 significaria 100% de chance de erro. Então, esse valor de P 0,55 no meu experimento significa que se eu aceitar que o quadrado amarelo atrai mais bola que os demais quadrados, eu tenho 55% de chance de erro. Qual é o meu limite de erro para aceitar essa diferença? Na maioria dos testes estatísticos na área de saúde, nós aceitamos como limite de erro 5%. Isso significa que eu só posso ter 5% de chance de erro ao aceitar, por exemplo, a diferença de que o quadrado amarelo atrai mais bola que os demais quadrados. Então, se esse valor de P for menor ou igual a 0,05, que significa 5%, basta eu multiplicar por 100, eu vou então aceitar essa diferença como significativa. Se o valor de P for maior que 5%, por exemplo, 0,30, eu não vou aceitar essa diferença como significativa, porque eu teria 30% de chance de erro ao aceitar a diferença. Existem outras áreas da saúde, por exemplo, a cardiologia, em que geralmente o limite do erro tipo 1 ou do falso positivo é definido como 1%. Vamos aqui a um outro exemplo que significaria o tempo de tratamento entre duas formas de tratar os indivíduos, né? Então, na minha pesquisa, eu vou coletar dados, observe aqui que nesse tratamento eu tive um número de indivíduos que tratou entre 3 anos, 3 anos e meio, e também tive indivíduos que tratou com 2 anos, 2 anos e meio, 4 anos, 4 anos e meio. Eu tenho uma curva de distribuição desses dados e o tratamento Y tem esse comportamento. Se eu comparar esse comportamento do tratamento Y com o tratamento X, observem que, na média, o tempo de tratamento dos pacientes tratados com o tratamento X foi maior, né? Porém, há uma certa área de interseção. Significa, será que, de fato, essa diferença matemática ela é uma diferença estatística? Então, eu aplico um teste e o teste vai me dar o tal valor de P. E o valor de P está definido aqui como 0,02, multiplicando por 100 seria 2%. Então isso significa que se eu aceitar que o tratamento X é diferente do Y, eu tenho 2% de chance de erro apenas. Como esse limite de erro é menor do que o meu limite aceitável, 5%, eu vou concluir que de fato o tratamento X tem um tempo de tratamento diferente do tratamento Y. No outro exemplo, essa diferença, então, eu vou concluir como significativa. No outro exemplo, ao fazer a mesma comparação, agora os comportamentos foram um pouquinho diferentes, eu apliquei o teste estatístico e o valor de P foi 0,60 ou 60%. Significa, então, que ao aceitar que o tratamento X é diferente do Y, quanto ao tempo, eu tenho 60% de chance de erro. Então, como esse limite de erro, esse valor de erro é maior que o meu limite de 5%, eu não vou aceitar essa diferença como estatisticamente significante. Então, a conclusão do meu estudo é que o tratamento X
não é diferente ao tratamento Y quanto ao tempo de tratamento, porque o valor de P foi maior que 0,05. No exemplo de um estudo publicado, vejam aqui tempo de tratamento entre dois tipos de materiais, houve uma diferença, né? Um tratamento teve um tempo em meses, 2 meses menor, e quando nós avaliamos o valor de P 0,11, significa então que eu tenho 11% de chance de erro quando eu digo que um tratamento é diferente do outro quanto ao seu tempo. Então, a gente conclui nesse caso, como 11% é maior que 5%, que não há diferença estatística. Por outro lado, nessa variável examinada aqui, vejam que o valor de P foi menor que 0,05, portanto, aqui eu aceito a diferença. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso projeto Bioestatística em Gotas. Hoje nós falamos sobre o valor de P. Vocês têm liberdade para compartilhar esse vídeo, distribuir e divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado.